Pai, Mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minhas mais altas inspirações. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de luz da consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Consciência divina, me permita visualizar o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de meu ser. Peço que me reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nessas cartas. Sei que é a tua vontade que eu seja plenamente iluminado, iluminada, pois meu propósito final é te expressar. Eu peço, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do meu cérebro, coração e corpo, para que se mudem os meus pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as minhas percepções a cada dia, para que eu consiga vivenciar os princípios que me colocarão em contato com aquele que me deu o ser, e assim poderei alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Oi, Solange. Oi, Helenice. Boa noite Solange, a todos. tudo bom? Você vai ler pra gente, Solange? Tá. Bom, eu vou pedir desculpa para quem participou aí sexta-feira e sábado da reunião. Como ninguém conseguiu gravar, então a gente está retornando hoje, tá bom? Para a gente poder colocar lá no YouTube na sequência. Então, Solange, nossa vocalista. Então, Solange fala de onde é. Vai Página começar. 136. Parágrafo. Lá no último parágrafo. Você também deve compreender. Então, vamos lá. Você também deve compreender que todos nascem com capacidades humanas diferentes para aproveitar os aspectos que lhes são adicionados ao nascer. As capacidades humanas que serão utilizadas pela alma de cada um depende do progresso espiritual que cada uma obteve durante vidas anteriores. Algumas pessoas emergem de profundos abismos, depressão ou desespero e alcançam altas posições de confiança e respeito, exercendo grande influência sobre os demais. E algumas pessoas caem das alturas vertiginosas, repletas de vantagens, riquezas, oportunidades e talentos. Para os buracos negros do desespero, depressão, consumo de droga, assassinato, violência sexual e outros. Vou fazer um comentário aí, né? Essa parte. Aqui ele diz que todos nascem com a mesma capacidade, né? Mas diferentes para aproveitar os aspectos. Todos nós nascemos do mesmo pai, né? Somos folhas da mesma árvore, da mesma raiz.
Mas se a gente observar uma árvore, uma planta, a gente vai ver que não são todas iguais. Mesmo os frutos, né, que a árvore dá, os frutos não são iguais. Tem uns frutos que morrem no pé, morrem na árvore, né? Eles morrem verde, não desenvolvem, não sei explicar o porquê. Outros ficam muito maduros, muito cheirosos, né? Muito bonitos, vistosos. E são da mesma árvore. E a árvore não escolhe, né? Eu acredito. Não vai escolher mandar menos energia para uma flor, para um fruto, do que para outro, né? Mas eu não sei qual é a consciência da fruta, qual é a consciência da flor, para fazer algum tipo de diferença, né, entre elas. Mas o ser humano a gente conhece um pouco mais porque a gente também é, né? E a gente sabe pessoas aí às vezes que têm tanta capacidade, né? A gente que tem filho, né? Principalmente acredita muito na capacidade dos nossos filhos. E se tem dois ou três, a gente vê a diferença entre eles. Saíram da mesma mãe, foram criados pelo, né, produzidos pelo mesmo espermatozoide do pai. Tudo bem que pode falar que o pai ficou mais velho, era mais novo, era mais, sei, né? Mas seja como for, foram criados iguais, né? Mesma família, pai e a mãe, né? E aí um é rebelde, o outro é manso, tranquilo, calmo, sossegado, né? Um amor de pessoa. O outro já é bélico, né? Quer brigar com todo mundo. Mas enfim, essa é a experiência de cada alma, né? Talvez o filho hoje que seja muito tranquilo, muito bonzinho, né? Muito sossegado, em vidas passadas ele já foi muito raivoso, brigou e apanhou e bateu e acabou aprendendo e viu que não vale a pena. A gente não consegue ver assim, né? Essa distância e profundidade. Mas seja como for, são almas experimentando, né? A divindade se experimentando em cada um de nós. Então a gente também tem que respeitar isso, né? Por isso ele fala, algumas pessoas caem, né, das alturas vertiginosas, cheia de vantagem. A gente já viu isso e vê, né, diariamente. Um jovem de uma boa família, né, abastada, tudo, e resolve roubar carro, roubar banco, sei lá, fazer qualquer besteira. Não é pelo dinheiro. De novo, né? Oi, Oswaldo, tudo bom? Opa, boa noite. Já é. Oi. Estamos juntos. Boa. A gente está na página 137, Oswaldo. A gente voltou lá para sexta-feira, porque não teve quem gravou, né? Sexta e sábado. A gente está na página 137 e vai dar continuidade no primeiro parágrafo aqui. Tá bem. E assim, da mesma possibilidade, pessoas que têm lá, né, como ele fala, repletas de vantagem, riqueza, oportunidade e talento, para os buracos negros do desespero e depressão. Mas da mesma forma, ao contrário também acontece, né? Algumas pessoas emergem de profundos abismos, depressão ou desesperam e alcançam altas posições de confiança e respeito, exercendo grande influência sobre os demais. Então, esses altos e baixos, né, eles não são ruins ou bons, né? Experiência, tudo é experiência. Se a gente conseguir ver a nossa vida como uma grande experiência, né? Hoje a gente já tem aí mais de 30, 40 anos, consegue olhar para trás e ver essa sensação de que foram altos e baixos, né? E a gente sabe que vai continuar. A gente tem um exemplo da nossa irmã Margarete, né? Teoricamente estava tudo bem, tranquilo. Num dia foi lá visitar o filho e o filho tinha desencarnado. Jogou lá para baixo, né? A gente cria uma depressão, né? Vai para baixo, depois vai subindo devagarinho, né? Vai mais ou menos voltando uma vida cotidiana, né? Não é normal, mas cotidiana. E as coisas vão amenizando. E agora, se a gente pudesse ver todas as encarnações que a gente teve, quantas vezes a gente perdeu filho, perdeu pai, perdeu irmão, né? A gente era filho de alguém e a gente desencarnou mais cedo,
né? A gente não só perdeu, mas a gente criou perda para as pessoas também. Mas é tudo experiência, tudo, né? A nossa alma está aprendendo a vivenciar tudo isso. Nada é ruim, nada é bom, né? Tudo é perfeito. Como fala na carta 7, né? Na carta 7 tem um parágrafozinho lá que o Cristo fala que a intenção primeira, né, por trás da individualização, é permitir que a realidade divina experimente as suas próprias criações, né? É a beleza da diversidade. Tudo centrado no uno, mas o uno na diversidade. Yeah. Então é isso, ninguém vai ser igual ao outro. Como o Cristo fala, pode ser gêmeos da mesma placenta, mas cada um vai ter o seu esquema mental, a sua forma, seus padrões emocionais, tudo original. Yeah. E às vezes a gente não quer isso, né? Por exemplo, igual o pai, ele quer destinar a educação igualitária. Quando tem um que destoa, né? ele fala assim, do jeito que eu eduquei fulano, eu eduquei você. Como que você pode? Mas não é por aí. Não é por aí. Cada um está experimentando a si mesmo, né? E a gente não tem o direito de perturbar isso, de interromper isso. Ainda que sejam situações difíceis, mas é criação que ele quer experimentar e é direito, e assim, é incontestável. Hoje a gente consegue compreender isso aí, né? É difícil, acho difícil, mas o que tem que passar a gente aprende andando, né? Vivendo a experiência. Andando. É isso? Porque assim, eu vejo isso comigo e meu irmão. Eu briguei tanto com meu irmão para que... Briguei não brigando, mas tentando que ele não enveredasse pelo alto daquela maneira, e não teve jeito. Quando eu deixei de mão, não, quem está morrendo sou eu, não aguento mais. Mas continuo lutando, ele está deixando. Ele está deixando, quer dizer, como eu sofri, né? Porque quem sofreu fui eu acho. Ele passou pela experiência, né? Na experiência, eu sofrendo pela experiência dele. Por quê? Mas também eu não sei se eu conseguiria deixar. Não sei. Não sei se eu conseguiria, não, porque é assim que ele tem que vivenciar. Hoje, talvez, nem digo ainda. Mas atrás, jamais. E ainda com o amor de mãe, né? O amor de mãe é muito mais apegado, muito mais protetor. Aí eu falo amor de mãe assim, porque na condição de a mulher, né? Sempre tem esse amor mais acurado, bem mais apegado, né? Mas bem mais protetor. Não é como você falou, é difícil de aceitar no início. Mas a caminhada vai nos capacitando, né? Vai nos capacitando, é isso aí. Continuamos? Por favor, Solange. No entanto, apesar de tudo o que vocês fizeram ou deixaram de fazer, de suas oportunidades ou da falta delas, todos vocês permanecem fundamental e basicamente no mesmo estado de ser e potencial. Todos podem se elevar pouco a pouco, desde qualquer nível espiritual de consciência que tenham atualmente, até as alturas da consciência divina nos reinos celestiais. Uma esperança muito legal, né? A gente pode. Não é só o Cristo que conseguiu, todos nós podemos, né? Todos nós temos esse potencial para conseguir. Só a gente não desistir, não parar. E com um diferencial, né?
ele conseguiu isso aí em tempo recorde. Se nós fôssemos submeter ao que ele se submeteu, a gente pereceria, não suportaria. Provavelmente. Então, não suportaria. Então, para você ver, ele fez aquilo num supletivão, num intensivão, ele se elevou rapidamente, dos 25 aos 30 anos, ele já estava elevado. É. Para nós, não. Para nós aqui é como tem a contagem antiga. Para passar de fase, 40 anos. Né? Então, ele deu ele teve esse intensivão para poder mostrar para a gente, para eles, e soube de tudo para poder ele abrir o livro e dizer, mas vocês não precisam vir com essa pressa, com o que aconteceu comigo. O meu objetivo era rápido, o meu processo de vida era rápido na Terra, mas ficou para vocês aí. Mas o seu é devagar, não tenha pressa, vai tranquilo, que você vai chegar lá. Só siga essas pegadas aí. Então, até nisso a gente vê assim, amor transbordando em tudo, né? Em tudo. Isso é sinal de muito amor. Pensa, quem de nós suportaríamos tudo aquilo? Mas quem de nós teríamos teria a disciplina que ele teve? A autodisciplina, de todos os dias subir a crista dos montes, abrindo mão de tudo lá, até mesmo da alimentação física, para ir meditar, para aprender, para entender, para procurar. Quem de nós hoje não temos essa autodisciplina tão forte assim? Nós temos autodisciplina porque isso já faz parte da nossa vida hoje, mas não com aquela intensidade que foi na pessoa de Jesus. Então, realmente, ele é um ícone digno de ser seguido os passos e a gente procurar entender com 40 anos, até a mais, uma gama do que ele entendeu, para entender suficientemente bem. Para chegar mais ou menos no entendimento suficiente para poder alçar voo sem precisar de corpo. Né? Eu acho que ele é um exemplo, assim, se a gente pensar bem, por exemplo, no esporte, né? No esporte de competição. Uma pessoa é velocista. Sempre tem o mais rápido do mundo, né? Uhum. E todos os outros estão lá, segundo, terceiro lugar, quarto e dali para baixo, né? Mas só um é o the best. É o topo. É ele. Em todas as áreas. É o melhor velocista, é o melhor ciclista, é o melhor nadador, ele é o número um em tudo, né? Como o pessoal fala, o médico dos médicos, né? O rei dos reis. A gente pode não chegar a ser assim, né? Mas a gente pode ser um bom corredor, um bom velocista, um bom rei, né? A gente pode ser bom em todas as coisas que a gente faz. Pode não ser o melhor, mas a gente pode fazer o nosso melhor, né? Nosso melhor. E pronto. Né? Porque cada medida é diferente, não é a mesma. Cada ser tem a sua medida diferente. Porque senão, todo mundo seria campeão. Não pode. E qual das células queria fazer o fígado e a outra ia fazer cabelo? Qual delas ia se predispor a fazer a unha? Então, cada um está no seu trabalho importante, né? Está no seu trabalho. Fazendo o seu melhor, né? Seu melhor. Isso é verdade. Então, gratidão a isso. Gratidão por estar compreendendo isso, né? Gratidão. Deixa eu só dar boa noite aqui para a Erceli e avisar para ela que a gente está na página 137 e que a gente vai para o segundo parágrafo agora, que é o parágrafo do "à medida que você". Tudo bem, Erceli? Boa noite, gente. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite.
Eu não prestei atenção na página, Roberto. 137. Você está no livro grande? Sim. Página 137, no segundo parágrafo. À medida que você localizou? Já. Então, Solange, por favor. À medida que você for aceitando estas cartas, como sendo a verdade da existência, e for procurando viver cada dia segundo os princípios que o colocarão em contato e em harmonia com aquele que lhe deu o ser. Com certeza, estará avançando e alcançará as mais altas metas espirituais que tiver fixado no momento atual. Todos podem elevar-se até o ponto em que aceitarão plenamente a verdade, onde trabalharão para purificar sua consciência pessoal, a fim de absorver a consciência divina e transformar-se-ão em indivíduos repletos e irradiarão o poder da consciência divina ao seu redor e, consequentemente, através do mundo. Todos vocês são importantes no ambiente em que vivem. Falta discernimento aos pais, mães, que sente que o que fazem pela família não é apreciado, que não fazem diferença na vida familiar, que nunca são ouvidos, nem respeitados, nem amados, que sente que fora do lar ou lugar de trabalho não representam nada e que ninguém sentiria sua falta. Cada pessoa gera um impacto ao seu redor, seja homem, mulher, pai, mãe, amigo, trabalhador, empresário. Se desaparecesse, haveria uma falha no tecido do ambiente. Haveria uma perda e demoraria muito tempo para que se preenchesse esse espaço, com a chegada de outro com novas atividades para substituir as que foram abandonadas. A voz e o poder do maior, do fazedor do bem, assim como do mais humilde trabalhador que varre o chão ou os caminhos do jardim, deixam igualmente um vazio. Cada um ocupa um lugar especial no ambiente. Cada um traz seu próprio talento, sua própria personalidade, sua própria maneira de fazer as coisas, seu próprio impacto nas pessoas com quem fala, no lugar onde vive e trabalha. Cada um é essencial em seu próprio quadro de vida. Então, Ninguém pode ocupar. desculpa. Nessa parte, deixa entender que o que as pessoas estão fazendo é o que elas devem fazer, é o momento delas, né? Cada uma delas está vivenciando aquilo. Então, tanto faz, né? Se é a voz e o poder do maior, né? Do fazedor do bem, assim como o mais humilde trabalhador que varre o chão. Os caminhos do jardim deixam igualmente um vazio. Se a pessoa não tiver, vai fazer falta, vai fazer diferença no mundo, né? Uma gota tirada do oceano, o oceano está uma gota menor. Né? Então, todos têm função, todos têm suas coisas a fazer, né? Fala, Celina. A maior dificuldade das pessoas, na verdade, é compreender que todos são iguais. Essa compreensão de que todos são iguais, todos são um com a fonte, é que as pessoas, a maior parte das considerações, sejam religiosas ou qualquer filosofia, elas acabam por gerar uma distorção disso, né? Então, muitas vezes a pessoa, ela não consegue aceitar a condição de ser um simples gari ou uma pessoa que faz trabalhos
diferentes, assim, como uma pessoa uma Margarida, pessoas que fazem esses trabalhos mais simples, mas o problema é que as pessoas têm uma remuneração diferente e acabam por gerar questões assim de autoestima mesmo, né? Muitos têm a personalidade muito, não é fraca, mas tem uma dificuldade de aceitar a condição em que eles estão. E a sociedade, ela faz questão de enfatizar essa, essas diferenças, né? Então, a gente tem que realmente ter essa consciência de realmente respeitar tudo aquilo que o outro faz. Respeitar e valorizar, né? Todos. Todos são importantes. Valorizar. Todos são importantes. É. Mas essa diferenciação e esse sentimento comum, isso já advém do sistema. O sistema legiferante. É ele que criou o maior e o menor. Ele que criou o mais rico e o mais pobre. É ele que criou o feio e o bonito. Então, como que a gente pode ter um olhar diferente se nós já somos extraídos desse sistema? Nós nascemos inseridos nesse sistema. Então, agora sim, nós estamos começando a abrir os nossos olhos de ver para uma realidade mais transcendente, e agora nós estamos compreendendo. Mas essa situação, de uma forma geral, só pode ser vista por nós hoje com um olhar de muito amor e compreensão, porque nós já estivemos lá e já pensamos desse jeito que eles pensam hoje, nós já pensamos que já fomos, não fomos valorizados naquilo que a gente faz, que o serviço que a gente faz não é importante, isso tudo que ele fala aqui, ó, que se saísse do ambiente não iria fazer falta, né? Como no meu trabalho mesmo eles pregavam, rapaz, você aposenta hoje, amanhã tem outro seu lugar, o sistema continua. Então, nós somos produto desse meio aí, nós estamos tentando sair desse meio, mas hoje, com uma diferença um pouco maior, nós temos um privilégio até de vida melhor, uma aposentadoria diferente, mas e aqueles que envelheceram e nem sequer uma aposentadoria teve, como eu vivi muito disso na minha vida, que desde criança enveredou no trabalho, por exemplo, trabalho braçal de roça, e ali implantaram na cabeça dele que ele nasceu na roça, ele nasceu pobre, ele tinha que viver ali, o serviço dele era aquele, e ele viveu a vida inteira, e ele morreu sem uma aposentadoria. Ele morreu ali, trabalhou até os últimos dias. O sistema criou esse embaraço das diferenciação de classe. Daquele com um terno muito caro, fumando charuto de Havana, e o outro lá, de dentes cariados, roupas rasgadas, muitas vezes remendadas, sapatos furados, quando tinha sapato, porque na minha época lá de criança mesmo não existia sapato, era pés no chão. Então, nós estamos saindo de um sistema que é massificado, ele é legiferante. Então, nós já pensamos aquilo lá. Então, o nosso olhar para isso é de total compreensão e inserção nesse meio, porque realmente não tem como eles verem de outra forma hoje. Como que a faxineira, que é tratada no bico da botina pela patroa e pelos os seus empregadores, como que ela pode se ver ali como igual a ele ali? Ela vai se enxergar como inferior mesmo. Porque a realidade fática
Está sobrepondo a realidade espiritual. Na espiritualidade nós somos, na essência, mas quem vai enxergar isso estando lá? É isso que tem uma senhora, Dona Francisca, e ela tem 78 anos. Ela varre a frente do quarteirão todo. E assim, isso ela faz de bom grado. O que é importante da nossa parte é realmente trabalhar dentro de nós, eliminando esse ranço que foi colocado pela estrutura hegemônica que manda nas coisas. Quando cada um de nós temos consciência e agimos com respeito a todos os seres, a gente vai mudando. É aquilo que eu coloquei. Cada um, todos nós estamos conectados uns aos outros. O que eu penso e faço reflete, vai sendo emanado para o todo. Então, quanto mais profundo nós compreendermos a identidade, a unidade de tudo, isso vai se propagando e vai acelerando alguns processos necessários para que a gente compreenda, veja o outro de forma mais benevolente. Então, nós temos que trabalhar em nós para conseguirmos emanar essa energia de respeito, consideração e boa vontade a todas as pessoas. E quanto mais nós aprofundamos nisso, maior vai ser a intensidade, a profundidade dessa energia emanada para o todo. Então, nós podemos fazer a diferença. É isso mesmo. Então, assim, essa senhora, ela faz isso para todos, assim, com a maior boa vontade. E, assim, ela faz com tanto carinho, que é uma coisa, assim, muito, muito legal. E ela dá um exemplo que, assim, quando eu estava ali fora e tinha muita água, muito lodo, assim, eu fui fazendo igual ela. Então é muito legal, assim. Ela dá um exemplo e ela não fala nada, absolutamente nada. Imagina, ela só pediu desculpas assim para as pessoas, porque ela teve um período em que ela teve pneumonia e ficou internada no hospital vários dias para tratamento, mas logo que ela se restabeleceu, ela voltou a fazer isso e ela faz isso diariamente. E é uma coisa muito bonita. E olha, 78 anos, não é uma idade qualquer. E é bastante, ela é muito boa. E assim, ela dá um exemplo maravilhoso. E nós temos que nos aprofundar exatamente em liberar de nós todo e qualquer sentimento de soberba, de avareza, porque isso é muito importante. Quanto melhor nós ficarmos, mais intensamente nós emanamos para o todo coisas boas. Então, a gente não pode esquecer disso. É nós nos esforçarmos cada dia para sermos melhores. Melhores do que nós já fomos, né? Não melhores que os Isso. outros. Isso. Melhorar a nossa Sim. própria versão. É isso. Esse é o nosso ideal. Continuamos, última linha. Vamos. Ninguém pode roubar a importância de uma pessoa a não ser ela mesma, Mesma. ao negar seu próprio valor. Mesmo uma pessoa que tenha nascido com deficiência tem seu lugar único de importância na família e no ambiente. Às vezes ocupa uma posição de importância maior do que se tivesse nascido completo e perfeito.
Suas conquistas despertam admiração e respeito. O impacto que você tem no ambiente depende totalmente de sua vontade de ser, de sua vontade de agir, de sua vontade de irradiar boa vontade, de sua vontade de aproveitar ao máximo suas oportunidades, de sua vontade de ser especial para as pessoas ao fazer com que se sintam melhor que antes de ter conhecido você. Vocês praticam isso? Eu Eu acredito que sim. Pelo menos a gente tenta, né? tenta, né? A gente tenta. A gente tenta. Deixar alguma coisa melhor, né? Sim. Que antes da gente ter chegado, né? Eu acho isso muito legal. Fala, Celina. É, não, é uma questão que veio com através de alguns vídeos e um dos vídeos fala sobre o fato de que a gente tem que pensar sobre quando a gente ora, a oração e quando você pede ao outro, pede pelo outro, se reúne e vai, ora pelo outro. Quando, na verdade, você. E aí, a maior parte, uma boa parte das pessoas oram para que a pessoa saia daquele estado de doença. E pessoa que fez algumas colocações, ela fala a seguinte questão: você ora pelo outro, para o outro, mas a oração, ela tem sentido de uma maneira em que as pessoas talvez não tenham um entendimento pleno do que dessa questão da unidade com Deus, de que você tem Deus em você. E, na verdade, o processo envolve uma compreensão mais profunda dessa da realidade divina que está em nós. Então, você não precisa orar, você deve acolher, porque Deus é amor, dentro, fora, em cada célula de nós. Então, você só pode, não peça que pela saúde, ou eliminar em oração, pedir para que aquela energia de doença se vá. Você tem que entender no seu ser que você é um com Deus, que Ele é amor, que você só pode emanar amor. Então, não há necessidade de direcionar, você tem que apenas imaginá-la envolvida num estado de amor, que o amor faz tudo, que Deus é isso, é nutrição, é cura. Então, por nós não conseguirmos ainda nos apropriarmos profundamente daquilo que está lá na carta dos 9, da criação divina, daqueles 9 aspectos, é por isso que a gente não consegue simplesmente envolver tudo que está em nossa vida e se colocar como com amor. Não há necessidade de palavras, é um estado de ser que você pode atingir e dar toda a sua energia, todo o amor, porque se você compreende realmente e vivencia esse estado de amor que é Deus, tudo é amor. Então, não há necessidade de ficar
falando palavras, você tem que entrar num estado de querer envolver tudo com o amor. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas enquanto a gente ainda tenta imaginar, ele fala assim, ela fala também, que todos pensam no Filho de Deus, Cristo. Mas, na verdade, aquilo que foi escrito na Bíblia e propagado até hoje, há um erro. Na verdade, ele se coloca como uma extensão do Pai. E por isso mesmo, não há diferença. Ele é uma extensão e manifesta aquela energia do Pai, que é amor. Então, tem considerações interessantes, assim, na leitura de alguns vídeos que eu vi, que envolve exatamente assim, de você não precisa falar, você tem que agir a partir da compreensão do quanto você está no amor, que é Deus. É a realidade mais elevada. Então, você não precisa expressar alguma coisa, você tem que apenas ser aquilo que Deus é. Amor e envolver tudo com amor. Então, você se torna prosperidade. Você se torna um ser que realmente reflete. Então, as coisas boas passam a ocorrer de uma maneira muito forte na sua vida. Talvez seja isso que o Cristo fala, né, sobre o amor, quando ele diz, se eu falasse sobre o amor, vocês não acreditariam que fui eu que falei. Porque o amor é um amor desprendido, né? O amor de uma mãe é querer o bem ao filho, sim, né? Todos nós queremos bem os nossos amigos, inclusive, nosso vizinho, mas esse amor que a gente pode até ver lá naquele filme, né, da cabana, onde, né, o pai, né, Deus, ama tanto o assassino quanto o assassinado, né, quanto o pai da menininha que foi assassinada. Para nós é uma coisa meio inconcebível, assim, né? Mataram minha filha, como que eu vou amar esse assassino? Mas para Deus, né, para a consciência divina, todos nós somos iguais. Não tem um pior ou um melhor. Todos estão experienciando, né, estão vivenciando situações. E para a gente vivenciar esse tipo de perda, precisa ter alguém que faça o papel do ladrão de vida, né, ladrão de alma, para que alguém possa experimentar isso, a perda, né, dessa maneira, sei lá, drástica. Então está tudo no equilíbrio, está tudo normal, está tudo acontecendo como deveria acontecer, né? Se a gente conseguir visualizar dessa forma, a gente entra num estado de tranquilidade, né, de desapego, um estado de sossego, um estado de bem-aventurança. Apesar de estar vivendo, né, no chamado caos aí pela sociedade, mas é um caos organizado, as coisas estão acontecendo da maneira correta. Né? Ter essa percepção é uma coisa que alivia, né? Mesmo porque, assim, baseando lá no filme, né, a menininha, ela não era uma alma de criança, né? É a alma que está desde o início, né? Com todos nós. E o que ela fez em vidas passadas, né? Aquela alma que hoje estava no corpo de uma criança. Ela foi adulta, né? E fez coisas na vida passada que talvez aquele que foi o agressor dela tenha recebido a agressão dela numa vida passada. Então entra num equilíbrio que a gente não enxerga, porque a gente, né, mal lembra do que comeu ontem à noite,
né? Lembrar de vidas passadas e organizar para aceitar isso não é tão simples, né? E interessante, quando se fala dessa palavra amor, eu me lembro quando Cristo fala nas cartas que sobre a palavra consciência. A palavra consciência é uma palavra hoje muito usada, até na linguagem coloquial. Está lá consciência. Da mesma forma é o amor. Mas o amor da forma como nós compreendemos, é um amor de ponta, um amor visível, já materializado, nós nunca vamos entender as raízes do amor. Outro dia eu perguntei em meditação ao Cristo como que eu deveria compreender o amor. E outro dia eu estava com uma guerra interior e eu perguntei para ele como que eu deveria proceder para sair daquilo e sair sabendo daquilo, para não voltar naquilo. Essa segunda pergunta, a resposta veio de imediato. Abra o seu senho, alegre o seu rosto, espaireça a sua visão. Quando você abrir o seu rosto, você vai ver que uma fonte, uma energia muito forte, assim como o ar que sopra onde quer e vem, você não sabe de onde vem, ele vai invadir o seu ser, assim como um refrigério na sua alma. E é nesse momento que você tem que proferir as palavras que têm vida. Gratidão, Pai, essa é a vida que eu quero. Essa é a vida que eu preciso. E você permanecer o máximo possível com esse senho aberto. Quando é que o senho nosso se fecha? Quando eu estou centrado, analisando algo, ou que eu estou vendo ou observando algo, que eu estou criticando não falando, mas estudando algo, tirando conclusões de algo. E aí eu estou com o meu senho fechado, porque eu estou detido nos detalhes. Quando eu abro o senho, eu deixo de me deter nos detalhes. Aí ele explicou sobre o amor. O amor enxerga o mundo desse jeito. Quando eu estava com o senho aberto, ele olha as situações que for, até as situações catastróficas. Ele olha de senho aberto e a comunicação é transcendente. Aí, quando você olha assim, você está aprendendo a se amar, a se respeitar. Da outra forma, é um desrespeito. Eu não me considero, eu me desrespeito. Com o senho fechado, eu não deixo o Pai em mim se manifestar e, portanto, eu não me respeito. Quando eu aprendo isso, eu estou aprendendo a me respeitar. Quando eu estiver, assim, habituado com esse autorrespeito, essa autoconsideração, o meu amor jorra para os outros naturalmente. Porque eu sou fonte. E as pessoas Aí a minha fonte passa a jorrar água limpa para todos, ainda que eu não tenha que mover nenhum dedo da minha própria vontade. Ainda que o meu ego nem tome conhecimento. Quando eu estou me esforçando para fazer algo bom para os outros, aquilo ainda é ego, não é a minha realidade. Eu estou ainda cuidando lá da manifestação, eu não estou cuidando da causa. Então, aí o Cristo me ensinou isso, que o amor é como, assim, é igual a visão que ele me ensinou, olhar esparecido, com um semblante alegre, ainda que eu esteja com uma dor me incomodando, alegre o semblante, e agradeça, porque tem algo sendo te entregue. Aí, quando eu estou agindo assim, eu estou agindo com amor para comigo mesmo. E se eu estou me amando, eu estou pronto para amar o outro, como a mim mesmo. O que nós erramos foi disso, a gente tentar amar o outro primeiro e a gente ficou em segundo, terceiro e até o último plano. Então, essa questão do amor, por isso que o Cristo fala que se ele fosse falar do verdadeiro amor aqui, ele seria apedrejado de novo, ele não seria compreendido. Ninguém iria compreender
Nem a gente que está estudando aqui não iria compreender. Quando falasse um caso desse, igual você falou, mas o sujeito acabou de assassinar a pessoa aqui, olha, você quer que ele vá preso ou que ele morra? A primeira impressão que vem na gente, ele tem que pagar com a mesma moeda, ele tem que morrer agora. Ou ele tem que ser preso e pagar até o último ceitil. A vingança. E não paga, né? E não é. Porque o Estado ele só materializa nas leis e na aplicação das leis aquilo que está massificado em nós. Está no meu coração, está no do outro, está do outro. Todo mundo está pensando igual. Quando o Estado é severo com alguém, que ele joga no cárcere, ou que ele é muito rigoroso, às vezes até tira a vida, ou qual que é a primeira impressão? Não, morreu porque era bandido. Porque nós ainda não aprendemos a nos respeitar. Quando a gente aprender esse autorrespeito, nós vamos enxergar o mundo diferente. Aí é como diz a Celina, aí nós vamos conseguir enxergar a unicidade de onde nós viemos e que essencialmente nós somos. O mundo hoje ele é seletivo. A gente estava falando agora há pouco de exclusividade e exclusão. Ora, se você olhar isso aí, o fundo maior disso aí está no cunho religioso, porque é nós contra eles. É nós, os filhos de Deus, contra os satanases e os filhos dele. É nós contra eles. E já começa essa rivalização lá no princípio de fé que nós acolhemos. Não, o Satanás ele tem que ir para o fundo do inferno. Rapaz, se você for observar o tanto que esse sujeito é amaldiçoado, eu não sei como é que... Como é? Ele é amaldiçoado demais, moço. Você entendeu? Então, se você for olhar isso aí direitinho, essas raízes nossas, essas exclusões. Outro dia, eu meditando aqui num domingo, eu até escrevi sobre isso, o Cristo, assim, eu refletindo profundamente, meditando sobre um trechinho que eu li, e ele falando da comunicação. Como é que se dá a comunicação dele? Por que que ele falou para muitas das pessoas, quando ele estava na pessoa de Jesus, por que que ele chegou para Madalena, por exemplo, diz o seguinte, Maria de Magdala, mas tu me conheces? Você é minha. Chegou na mulher lá do poço, diz, eu te conheço, por isso, isso e isso. Chegou lá no Natanael, que estava embaixo da árvore, angustiado porque o templo que ele estava construindo caiu, veio abaixo, tinha acabado de se formar em engenharia e ele queria deixar aquele legado para Deus, caiu lá e ele estava decepcionado, se isolou no meio de um campo, lá embaixo de uma árvore, e foi se reclamar com Deus. Por que que Deus tinha esquecido dele? Tanto que ele pediu ele para fazer aquele curso, que ele queria agradar ele. Aí depois ele enxerga, ele, olha, eu te conheço, eu te vi lá embaixo da árvore. Eu não te esqueci, como você falou lá. Jesus fisicamente não estava lá com ele. Mas então como é que ele fazia essa comunicação? Porque a comunicação que acontecia ali era de alma para alma. E na comunicação de alma para alma não existe limitações, não existe parâmetro. É a telepatia que o Cristo fala. Ele conversa, ele comunica com a alma que está lá no Japão. Aqui, livremente, assim como nós estamos comunicando. Com a alma daquelas pessoas que estavam enfermas, estavam ansiosas por uma cura, e lutavam muito tempo com aquelas enfermidades, aquele cego de nascença, a mulher que tinha a hemorragia crônica, essas almas já tinha comunicado com elas. Por que que no meio da multidão ele se dirigia a essas pessoas? Ele não escolheu ninguém, porque as almas já haviam se comunicado. Ali era só para entregar para ela o que já tinha acertado em espírito.
já estava curado nas raízes. Ali era só materializar no corpo, injetar a confiança de tudo aquilo que ela já tinha comunicado na espiritualidade para vir para a vida real, para a vida material. Então, a comunicação de alma para alma, ela não tem fronteira. O Cristo sabe o que eu estou pensando. Não é nada disso. É a alma desperta, a alma angustiada que está clamando. O olhar é panorâmico. Aí ele está olhando todo mundo, mas aí uma alma grita ali: oh, meu Cristo, me socorra. Agora ele vai deter o olhar nela. Sim, agora ele vai conhecer a profundidade do problema que ela está. Mas os demais, o olhar é panorâmico. É de bênção pura para todo mundo, mas a comunicação é só para quem provoca essa comunicação. Só para quem pede. Então, na verdade, ali eles não foram escolhidos. Eles se elevaram no seu clamor ao ponto de serem encontrados pelos raios da consciência crística de leste a oeste. Então, é uma coisa muito mais profunda do que a gente pode imaginar. Não existe acepção no caminho que o Cristo ensina. Todos somos tratados com igualdade de condição. Agora, aquele que pede ajuda, recebe ajuda. O que não pede ainda, está dormente, ele ainda está impedido de receber ajuda direta. Ele recebe a bênção que pode ser materializado na vida dele como saúde, como prosperidade financeira. Ele vai estar recebendo ali, mas a alma está dormente ainda. Não tem a comunicação. Por que descendo o porto lá na casa dos Zedequias, primeiro dia depois da cura do filho de Zedequias, por que ele, no meio de tantos os doentes que estavam lá, todo mundo sofrendo, ele foi lá naquela mulher que estava encurvada há 18 anos? Porque de alma para alma, ele já tinha comunicado com ela. Ele já era, e assim foram muitos exemplos que ele deixou. E a gente vai vendo essa situação e vai compreendendo como é que funciona. Por isso que ele fala: para eu te ajudar, primeiro eu tenho que conhecer suas necessidades. Você tem que trazer para mim. Se não trouxer, ele não vai invadir o nosso ser. Mas se chamar, aí ele vem. Aí ele conhece as minudências e dá o norte para a gente seguir em frente. Então, eu entendo o amor nesse sentido. O amor, ele é mais... Primeiro é aqui, você tem que aprender a se respeitar. Você tem que se respeitar sendo verdadeiro. A primeira pergunta que foi feita para mim, no dia que eu fiz a pergunta, foi: você se respeita? Você é verdadeiro consigo mesmo? As perguntas estão nas cartas, mas elas foram reverberadas para mim. Você se respeita? Ou você ainda precisa que os outros mandem você te respeitar? A partir do momento que você passar a se respeitar, aí você se disciplinar nisso, você está conhecendo os meandros do amor, o amor que você precisa entrar nele. Aí, na hora que você entra nele, você se torna amor. Quando você é amor puro, você só tem amor para dar. Do contrário, nós vamos ficar aí nadando contra a correnteza. E outra coisa, nada é exigido. Nada é exigido de nós. Exigido que você tem que fazer isso, você tem que fazer... Não é exigido. Você precisa despertar por si mesmo. Se a gente não despertar, nada feito. A grande oportunidade está no nosso despertar. Parar um pouquinho e ouvir e refletir, para poder a gente achar o tino. Do contrário, nós vamos continuar andando em círculo como o boi em volta do engenho.
Desse jeito que o Cristo me falou. Para eu sair da roda tem que ser assim. Mas eu estou tentando. Não é fácil sair dessa roda. Mas eu estou tentando. Só não desistir. É por isso que eu respondi para você. A gente tenta. Tenta, né? Dizer que já sabe é besteira, que não sabe. Desistir jamais, isso aí jamais. É isso aí que é minhas colocações. Boa. Continuamos mais um pouquinho? Continuamos. Cada uma destas condições surge da vontade que se exerce a cada momento. Alguns nascem com uma vontade poderosa, outros com uma vontade menor, mas no momento em que uma pessoa percebe completamente que toda a força de vontade se extrai da consciência universal e de que se pode aumentar a força de vontade pedindo a fonte do ser pelo seu aumento, a pessoa começa a perceber que, afinal de contas, a força de vontade não tem absolutamente nenhum limite. Pode ser extraída segundo a magnitude e a força da fé de cada um, da própria consciência universal. Todo indivíduo, de qualquer gênero, raça, nação, religião, nível de recursos e renda, do mendigo até o rei, é igualmente importante no momento do agora e no momento do final do dia. As verdadeiras diferenças surgem somente do que cada um dá de si mesmo neste momento, no próximo momento e no resto do dia. Um rei ou primeiro-ministro pode ser recordado por sua bondade, pelos benefícios que tenha trazido para o seu país, ou pela miséria que impôs ao seu povo. Do mesmo modo, um homem nascido numa família pobre, que pode não ter desenvolvido suas habilidades até um alto nível, mas que deu tudo de si no serviço ao seu ambiente. No final, será venerado por seus parentes e amigos, e na próxima vida colherá o que semeou, assim como o rei ou o primeiro-ministro. Tal pessoa terá trazido vida ao seu ambiente, porque a natureza da força vital é o amor e o serviço incondicionais, o trabalho e a harmonia, dando o que for necessário para a satisfação das necessidades do outro. Se a cada dia sua força vital for empregada simplesmente para servir uma xícara de chá aos doentes, então deixe que esta força vital seja empregada em sua forma mais elevada, com a grande disposição de ir até o paciente com um sorriso acolhedor e entregar o chá com grandeza e boa vontade, desejando a sua cura. Desta maneira, aquele que serve o chá pode transformar-se em um instrumento radiante de cura e elevação. Quanto mais Por favor, Solange, Sim, voltando à página anterior, quando para a gente tentar entender um pouco mais sobre a vontade. Cada uma dessas condições surge da vontade que se exerce a cada momento. Alguns nascem com uma vontade poderosa, outros com uma vontade menor. Mas no momento em que uma pessoa percebe completamente que toda a força de vontade se extrai da consciência universal e de que se pode aumentar a força de vontade pedindo a fonte do ser pelo seu aumento, a pessoa começa a exercer, a perceber que
Afinal de contas, a força de vontade não tem absolutamente nenhum limite. Pode ser extraída segundo a magnitude e a força de fé de cada um, da própria consciência universal. Isso é muito importante nós refletirmos sobre isso. O seu dia pode começar definindo com Deus que lhe seja dado toda a energia necessária para a resolução de todos os seus problemas. A gente deve aprender a fazer esse movimento. Então, é bastante importante que a gente tenha consciência de que ele nos envolve, ele está dentro e fora. Se você pede, eu mesmo fiz 2 movimentos hoje em que eu pedi assim mais energia para a realização de algumas tarefas e me foi concedido assim de uma forma muito boa, muito interessante. Então assim, a gente tem que aprender a fazer esse movimento de pedir a ele toda a energia necessária para fazer qualquer coisa. Então hoje a capacidade que eu assim, fiz muitas coisas assim, e ainda consegui atender todos os pacientes deste dia. Então, é bastante interessante que a gente realmente se aproprie desse conhecimento e utilize isso. É isso que nós estamos aqui fazendo através das cartas, compreendendo esses esses trechos e utilizando isso, principalmente isso, a gente tem que se apropriar desse conhecimento e utilizar ele no nosso dia, neste momento. Então, é pensar sempre no hoje. É bastante importante isso, no hoje, naquele momento em que eu percebi que eu preciso de mais energia e eu solicitei e veio naturalmente. Entendem? Então, assim, a gente não esquecer dessa relação entre nós e Deus, que nos compõe por dentro e por fora, que Ele está ali, sempre lembrando aquele trecho da carta 2, se Ele deixasse, tirasse a respiração, toda a carne viria abaixo. Então, Ele sustenta cada batimento cardíaco nosso, Ele sustenta cada respiração. E a gente tem que realmente se apropriar dessa verdade. Isabel. Entende? Isso que nós Exatamente. temos que fazer. Até amanhã. Isabel, até amanhã. Isso que é realmente refletir sobre essa força de vontade, pedindo a fonte do ser pelo seu aumento. A pessoa começa a perceber que, afinal de contas, a força de vontade não tem absolutamente nenhum limite. É a gente realmente se apropriar dessa verdade e praticar isso. Então, tenho praticado quando eu percebo que eu começo a me faltar alguma força, é realmente nos conectarmos com ele. Esse é o movimento que a gente tem que fazer. Tem que vivenciar isso, tem que praticar isso, senão não funciona, né? Exatamente. Vai ficar no livro só. Vai ficar no livro. Então, assim, é realmente pegar isso e usar isso, de maneira que isso vai se tornando natural. Sim. Então, você tem força o tempo todo, tem energia para fazer tudo. Olha o que aconteceu hoje. Um exemplo interessante que eu guardei para mostrar para vocês.
A mestra me chamou, aí me pediu assim, Fátima, dá para você arrumar esse armário aqui da administração, que eu tenho já, eu tenho um toque, eu gosto de tudo muito. Arrumar aqui. Aí eu disse, não, realmente ficou um espetáculo. Nisso, quando eu sentei e comecei a preparar as coisas, aí me veio a vontade de comer um doce. E eu pensei assim, oh meu Deus, que vontade de comer um doce. E deixei, nesta hora, a mestra saiu de dentro da sala dela com esses docinhos para mim. Eu guardei um Ai, para que mostrar a legal. você. Esse docinho aqui é de gengibre preto. Olha. Eu parei assim, mestra, ela disse, o que foi? Eu disse, eu pensei que eu queria um doce, e a senhora chega com esses docinhos para mim. Ela disse, merecimento seu. Então, eu estou tendo provas assim de uma coisa que eu não era muito a favor de pedir. Eu achava que era só agradecer. Tem que Né? Eu pedir. achava que já se pede, eu achava que já se pede demais, por tudo se pede, por tudo se pede. Eu achava que deveria mais agradecer. Mas hoje eu estou vendo assim, acontecer muito na minha vida, é assim, eu pensar e dizer, eita, eu estava com vontade disso, e aparece. Ainda não estou ainda na perfeição do pedir assim, porque é muito forte essa coisa de eu pensar ou agradecer. Mas já estou começando a entender. Por Olha Não esse aí. é, simples. eu entendo, nesse momento me veio algo assim, não é pedir, é você realmente se apropriar de que você é uma extensão do Criador. Você simplesmente não é pedir, é você se apropriar daquilo que ele é, porque você é uma extensão, como Cristo foi. Então, não é pedir exatamente, mas eu não tenho outra palavra. Não, tudo Mas é bem. nós nos apropriarmos desse fato de que nós somos uma extensão de Deus, por isso você não precisaria fazer a oração em benefício de alguém. Você apenas emanaria a sua natureza, que é amorosa, que é amor. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas é abandonarmos essas crenças que a gente coloca limites no outro, para o É, outro. É em você matéria realmente de se fazer uma apropriar. oração. Uhum. Em matéria de fazer uma oração pelo outro, Celina, eu penso um pouco assim, é a melhor forma que eu posso falar com o Criador para o benefício de alguém que está precisando. Então, é a forma mais amorosa, mais É amor, só emane amor. amorosa, mais perto, Ao você, é ao você eu pedir fazer alguma essa oração coisa, por aquela pessoa. Eu penso assim, não é oração por oração, é uma outra maneira, é uma outra maneira. mas é uma limitação. Hoje estou começando a entender que quando a gente estabelece um, uma oração, a gente está imaginando que você quer uma coisa do seu modo, quando na verdade Deus é tudo. Ele proverá a melhor forma daquela energia. Você tem que ter a intenção adequada. Apenas ajude este ser. Eu acho que é simplesmente o retorno das ações. É o retorno Seria que você algo, recebe. Você está merecendo.
Então, retorno. O que você está fazendo por merecer. Então, retorna. Tanto o bem quanto, nesse caso, aí é o bem, né? O amor, é o benefício. É isso que nós também temos que acreditar, porque nós não somos filhos do Pai, então Ele quer o melhor para nós. Se a gente está fazendo por onde, a gente está retornando para a gente. É simples. Novamente, é aquela questão. Ele sabe, ele tem consciência, ele é o todo. Ele tem consciência daquilo que é necessário à pessoa. Nós apenas devemos, como extensões do Pai, nós devemos apenas estar ali emanando amor. E isso pode se transformar em qualquer coisa que é necessário para aquela pessoa, aquela realidade, aquele ambiente na qual nós emanamos amor. Então, é isso. Está tudo certo, está tudo certo. Tá Tudo tudo está certo. certo. Tudo está certo. Lá nos princípios do texto complementar 17, só para fechar aí, eu sei que já está na hora de terminar, mas nos princípios o Cristo fala assim, ó, experimente levar primeiro as suas necessidades para o Pai e fazer disso uma constante na sua vida, antes de você tomar qualquer decisão. Quando ele saiu do deserto, que ele sentiu fome pela primeira vez, o que ele fez? Ele pediu ao Pai por alívio da fome dele da melhor maneira para ele. Ele não Da sabia. melhor maneira. Da melhor maneira para ele. E aí Gostei, ele... meu piquinho doce, o pai mandou. Então, aí a senhora sentiu fome. E ele imaginou lá o que olhando a pedra? Ele não imaginou o pão? E o que foi que ele ganhou lá na frente? Que ele não focou, mas ele lá na imaginação ele viu, um pãozinho aqui. Você nunca assim. Aí, Pai, ó, alivia a minha fome da melhor maneira para mim, eu não sei de que jeito. Aí no texto complementar 17 ele fala, experimente levar todas as suas necessidades primeiro para o Pai. E acreditar no retorno. Aí você vai ver como transforma as coisas. Porque o grande gargalo nosso, para nós fazermos um com o Pai, é nós declararmos e nos submetermos 100% a nós, reconhecer a nossa dependência total dele. Tudo é nosso, mas nós temos que reconhecer, Pai, eu tenho essa necessidade. O filho dizer, Pai, eu preciso de um carro para eu ir para a faculdade. Não sei que jeito, não tenho nenhum real aqui no bolso. Mas eu precisaria de um carro para poder... Atende as minhas necessidades da melhor maneira que for para mim. Eu não sei que jeito, mas tu sabes. E vai e sossega. Daqui a pouco, olha ele com o carrinho dele. Então, eu entendo assim, que você precisa levar para o Pai todas as necessidades e reconhecer que nós somos 100% dependentes dele. Isso aí é faz a obra. perfeito. O Pai é que faz a obra para mim, em mim e através de mim. Isso aí é perfeito. Isso. Aí, Só não foi perfeito, senhora. Tira a senhora, viu? Só não foi perfeito, senhora. Tira o senhora. Vê se... Justamente. Aí, então, veja bem, olha, se eu me alinho com ele, eu vou me fusionar com ele. Aí, por isso que eu e o Pai nos tornamos um, é nesse ponto. Mas o filho é altamente dependente do Pai. Por isso ele não se preocupa. Quando ele está fusionado, ele fala assim, eu não vou me preocupar em procurar pouso. Eu poderia ir para casa do amigo, mas eu não vou fazer isso. O Pai vai prover isso aí para mim. Quando chegou lá na cidade de Jope, o que aconteceu lá?
na casa do Zedequias. Estava o filho doente lá, mas ali já se tornou a hospedagem dele. Então, é da melhor maneira para ele. A convicção de que ele vai ser atendido, essa é a fé que ele fala. Você pode recorrer à fonte e tirar a força de vontade para você, tanto da medida da sua receptividade e que você tenha necessidade de usá-la. E aí eu vejo, quando ele saiu do deserto, ele deu esse exemplo. Muitos outros casos, ele foi dando as pistas para a gente disso aí. Aí, lá no texto complementar 17, ele vem e fala: experimente levar tudo para o Pai. Como você não conhece a espiritualidade superior, como é que funciona, leve tudo para o Pai. E faça uso disso para você ver como a sua vida vai melhorar. Né? E é isso que está acontecendo, Muito Fátima. bem. Gratidão. Gratidão. Você pensou, pai, que vontade de comer um docinho, mas vou trabalhar aqui. Esqueceu o docinho na mão lá. E não é qualquer um doce, gergelim preto. Preto, é de gergelim preto. Eu nem Tá vendo? conhecia. E aí a De Fátima degustou aquele docinho que fez um bem tão grande. Feliz. Né? Então é assim, Maravilha. eu entendo isso. Quanto mais intimidade nós tivermos com o Pai, para nós levarmos a necessidade sem a vergonha de pedir, esse que eu falo, o pedir é nesse sentido. Pai, ó, eu estou precisando disso, não sei que jeito. Que seja feito conforme a tua vontade, o que for melhor para mim. Eu não vou me focar em resultado. Porque de repente eu peço um carro, eu ganho uma bicicleta. É o que era melhor para mim, era a bicicleta. Sim. Então é isso. É só para fechar. Gratidão a todos Foi aí por ótima a me sua ouvir. colocação. Foi Boa noite ótima a para sua todos. colocação. Gratidão. Foi ótimo, foi ótimo. Gratidão. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Ser divina. Até amanhã. Então, boa noite. Até amanhã. É. Tchau.